Olá, seja bem-vindo ao canal Uma Guia. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carol, astróloga e mentora de autoconhecimento e expansão de consciência. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que aprendi até aqui sobre o resgate do amor próprio e a cura do vazio que ficamos tentando preencher com a nossa chama gêmea e como isso nos afasta da união. Esse é mais um daqueles vídeos onde eu compactei muita informação em um vídeo só, porque tá tudo interligado de alguma maneira. Antes de começarmos, eu tenho alguns avisos. No último vídeo, eu anunciei que abriria uma imersão gravada com duração de 10 horas, onde eu entregaria a série de vídeos do Retorno à Essência. Como algumas pessoas têm entrado em contato, então eu queria dizer que eu precisei adiar um pouquinho esse projeto. Eu tô sem tempo para conseguir administrar tantas coisas agora. Os mapas, eles têm tomado bastante tempo. E eu também tenho recebido muitos downloads nessas últimas semanas. Então eu farei alguns acréscimos ali nos roteiros que já estavam pré-prontos. Quando eu tiver tudo prontinho, eu vou divulgar aqui novamente. E a depender do momento que você esteja vendo esse vídeo, pode ser que o link já esteja na descrição. Por enquanto, eu tô somente com atendimento individual, com a novidade de que a consulta de 1h30 agora tem duração de 2 horas e pelo mesmo valor. E eu também criei uma sessão de 1 hora por um valor bem mais acessível. Esse vídeo faz parte de uma pequena série de vídeos onde eu tentei reunir tudo o que o nosso ego precisa saber para trilhar essa jornada. A alma não precisa saber de nada disso, ela já sabe de tudo. Ao longo do vídeo eu farei referência a algumas músicas que podem te ajudar a sentir essa mensagem de forma mais profunda com a sua alma e com o seu coração. Observem a playlist que eu deixei na descrição. Vamos começar falando sobre a origem das nossas feridas emocionais. A gente tem uma criança interior que muitas vezes não sentiu um vínculo de amor, de acolhimento, de proteção, de segurança no ambiente onde a gente nasceu e cresceu. Às vezes você teve uma mãe amorosa, mas um pai ausente, um pai que trabalhava demais, ou pode ter sido filho de pais separados, que moravam em outras cidades, e aí você pode ter sido privado do convívio com seu pai. Enfim, todos nós temos essa criança dentro da gente. Temos inclusive memórias uterinas dessa sensação de desproteção, de desconexão e até mesmo de rejeição. Então a gente fica a vida inteira tentando preencher esse vazio no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, tentando pertencer, tentando sentir que a gente faz parte, tentando ser reconhecido e aceito pelo grupo. O que a gente busca, na verdade, é suprir essa falta que a gente sente do amor, da conexão, do pertencimento, porque faltou isso em nós desde a infância. E não só dessa, mas na infância até de outras vidas. Existe no nosso inconsciente memórias de dor de outras vidas, vidas paralelas, vidas simultâneas, vidas passadas. É você que cria a sua realidade o tempo inteiro. Quando você desperta a consciência, você começa a criar a partir da sua consciência. Mas antes de despertar para a verdade de quem você estava criando de forma inconsciente, você estava num sono profundo, apenas rodando uma programação que já estava instalada no seu sistema. A partir das crenças distorcidas que você e os seus eus multidimensionais foram absorvendo nas suas experiências aqui no planeta Terra. Sabe aquelas 5 feridas emocionais do livro da Louise Bourbeau? Ferida do abandono, rejeição, traição, injustiça e humilhação? Não começou com seus pais, eles foram os atores que estavam aptos, pelo nível de consciência que eles tinham, a interpretar o papel de ser na sua vida aquele que ativaria em você esses gatilhos de dor que já estavam ali no seu subconsciente. Quando a gente chega aqui no planeta Terra, o nosso subconsciente começa a rodar a fita e aquilo começa a se materializar no seu mundo externo. Cada ser humano aqui na Terra está vivendo a sua própria jornada de alma de forma independente. Porém, existe um esforço colaborativo. Nós espelhamos um para os outros aquilo que está reprimido no inconsciente, entende?
E a depender do que você viveu, você pode ter uma crença profunda de que você não merece ser amada, de que você não merece ser feliz, por exemplo. Se você for investigar todas as suas outras vidas até chegar na origem, da raiz dessas 5 feridas emocionais que você carrega, você vai ver que todas elas nascem da ferida primordial. E qual é a ferida primordial? É a dor de sentir que fomos separados da fonte. É a dor de não nos sentirmos mais unos com o todo. E como é que a gente cura essa dor? Entrando em contato com a nossa própria alma, a nossa essência, a nossa centelha divina. Porque a nossa alma é um fragmento do todo que está dentro de nós. Vamos falar agora sobre o vazio que tentamos preencher com o outro. Você sabe que ao estabelecer uma conexão com a outra alma, você se torna mais vivo, você brilha internamente, você se eleva, se anima e é inspirado em muitas áreas da sua vida. A ligação de alma para alma desperta algo em você. Mas o problema dos relacionamentos amorosos é que nem todo mundo está conectado com a sua própria alma. E essa falta cria um vazio dentro delas, cria uma nostalgia, um anseio, um desejo de conexão. A partir desse vazio, a pessoa começa a ver o outro quase como um ser super-humano que vem para resgatá-lo. Alguém que finalmente a entende totalmente. O outro é visto como um pai ou a mãe primordial que ela nunca teve na juventude. O Deus e a deusa que se mantém fora do alcance de suas orações. Porque colocamos Deus como um ser que está lá longe. Se você não estiver confortável dentro de si mesma e estiver buscando preencher o vazio interior com algo externo a você, como um relacionamento amoroso, é só uma questão de tempo para isso te levar para uma espiral de dor e sofrimento. A maioria dos relacionamentos são 2 pessoas que estão se afogando, ambos cansados e atormentados por um vazio interior que inicialmente eles esperavam que o outro preenchesse. Mas o outro também está lutando contra o seu próprio vazio interior. Por isso que esse amor romântico e idealizado leva a tantos mal-entendidos e desilusões. Então é fundamental entrar em contato com sua própria alma antes de mergulhar num relacionamento. Quando a dinâmica é ativada e você e o seu complemento divino se encontram, quando você olha nos olhos dele, o que você vê? Você vê a sua própria alma. Isso desperta algo em você, é como voltar para casa, para si mesmo. É como se ali você descobrisse o que realmente é o amor incondicional. Você sente que é diferente de tudo que você já viu nesse mundo. E realmente é. Porque o amor que existe entre vocês não é um amor humano, é o amor divino. Ali você desperta para o amor verdadeiro, que é o amor da fonte criadora, o amor incondicional do todo. O amor da sua centelha divina, da sua alma, que até então, para o nosso ego, era algo muito desconhecido. E aí o nosso ego, com todas essas faltas e feridas emocionais que ele tem, começa a ficar dependente desse amor, dessa conexão. A gente fica tentando suprir todo esse vazio no gêmeo, porque até então, esse é o amor mais genuíno que a gente já provou com outro ser humano. O ego viu ali o amor da fonte. E aí entramos nessa dependência de querer sentir novamente aquela sensação que a gente só sente quando tá com o nosso gêmeo. Ou até mesmo a falta do amor do pai, da mãe, a gente fica tentando suprir com o gêmeo. Mesmo que você fique sem ver ele, mesmo que você não veja foto, que não tenha mais notícias dele, o apego continua ali. E aí você acaba não conseguindo soltar, você acaba literalmente sugando ele. Em questão de gêmeos existe muita dependência. E não só uma dependência emocional, mas também uma dependência energética. O que é até mais profundo do que nas dinâmicas de relacionamentos normais. Por isso que é tão desafiador você desapegar. Enquanto você estiver nesse vazio, nessa falta dentro de você, você vai tentar buscar nele. Porque você acha que é ele que vai suprir essa falta de amor, de conexão, de pertencimento que você sente. Só que o gêmeo foi programado para ser o nosso espelho perfeito. Então ele vai cumprir o papel dele, de espelhar toda essa falta.
ele vai espelhar toda a rejeição que você sente, o não reconhecimento, a não aceitação. Você pode ter certeza que ele vai espelhar. Mesmo que ele não faça nada, que ele não fale uma palavra, no silêncio dele, ele está ativando todas essas dores em você. O gêmeo não irá preencher o seu vazio, ele irá espelhá-la até que você se preencha. Por isso, mergulhe fundo no autoconhecimento antes de desejar a união. Por que você sente que só será feliz, que só vai ter a paz, que só vai se sentir completa, que só vai ter essa sensação de pertencimento quando estiver com teu gêmeo? Tudo isso é engano do ego. Porque se você não for capaz de sentir essa plenitude sozinha, você não vai sentir com ele. Tem chamas gêmeas que moram juntas e ainda sentem esse vazio. O amor que você busca é o reencontro com a tua alma, com a alma que está aí dentro de você. Porque você ainda está buscando fora. O que você busca está dentro. Você não precisa ir até o gêmeo para sentir de novo esse amor. Você vai direto na fonte. É lá que você pode se abastecer desse amor incondicional a qualquer momento que você quiser. A separação acontece para que você olhe para dentro de si, para perceber essa falta, esse vazio que você sente. E para você se reconectar novamente com essa abundância de amor incondicional que o Divino Criador colocou dentro de você. O seu encontro com a sua chama gêmea é para você perceber que o amor que você buscou fora esse tempo inteiro sempre esteve dentro. Então você percebe que esse amor que você experimentou com o seu gêmeo não vem só do fato de você estar perto dele, vem de quem você realmente é. Mas até chegar nesse entendimento, a gente já correu muito atrás do outro personagem. Quando vocês se encontraram, você teve aquela sensação de ter encontrado o grande amor da sua vida. Mas à medida que você avança nessa jornada, você vai começar a perceber que você é a sua chama gêmea. O que você ama nele é a essência dele. E essa essência dele já está aí dentro de você. Você passou a vida inteira procurando o amor da sua vida para no final descobrir que você estava igual a cachorro correndo atrás do próprio rabo. O amor da sua vida era você. O seu gêmeo só pode te reconhecer quando você se reconhece. O segredo para navegar nessa dinâmica é acessar o amor da centelha divina que está aí dentro de você e se relacionar diariamente com esse amor, para que você possa ter um excedente desse estado de amor. E aí esse excedente você vai compartilhar com a sua chama. Você não tinha o suficiente para você e para ele. É por isso que a espiritualidade faz o corte, para que você aprenda a se abastecer diariamente do amor da fonte. Porque não adianta você dar algo que você não tem excedente. Uma hora você vai se esvaziar. Quanto mais você se abastece com o amor do todo, com o amor de Deus, mais amor você terá para compartilhar com seu gêmeo e com as outras pessoas. É difícil ficar perto de pessoas carentes. Todos nós temos dentro de nós uma criança ferida, aquela criança que precisava do amor do pai, do amor da mãe, e que muitas vezes não teve, nem tempo, nem carinho, nem amor, nem atenção. E aí ficou essa parte faltante. Então ela acha que o outro tem a obrigação de suprir essa carência dela. Ela fica buscando nos outros esse amor incondicional. Quando na verdade a única pessoa que tem que se dar esse amor incondicional é você mesma. Tudo aquilo que você cobra no outro, que você sente falta, é o amor que você não está se dando. Quando você começa a se dar o melhor, quando você começa a se cuidar, a se amar, é impossível os outros não te amarem também. Agora, quando você não se cuida, quando você não se ama, quando você não se dá essa atenção, aí você fica carente, você fica cobrando tudo isso nos outros. E isso faz com que as pessoas se afastem ainda mais de você. Porque é chato estar com uma pessoa que está sempre cobrando, mendigando, implorando o amor. Isso, na verdade, repele as pessoas ao invés de atraí-las. É impossível amar verdadeiramente o próximo se você não se ama. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Você só pode dar aos outros aquilo que você tem. Se você não tem amor próprio, você nunca vai dar amor verdadeiro para o outro. Você vai dar uma carência, alguma coisa no sentido de obter validação, mas não vai ser amor verdadeiro.
Permita que o divino masculino sinta a sua falta. Ainda que tenha sido uma escolha inconsciente, a sua chama gêmea escolheu sair da sua vida, ele escolheu estar com outra pessoa, era isso que ele queria? Então você precisa honrar essa escolha que ele fez. Isso não quer dizer que em um dado momento vocês não possam retomar o contato, mas isso deve ser feito depois que você deu para ele o espaço e o tempo que ele queria, para ele viver as consequências da escolha dele. Se você fica vendo story todo dia, mandando mensagem, indo atrás dele, perceba que essa pessoa, mesmo que ela queira, ela não consegue sentir sua falta. Quando você está sempre ali disponível por qualquer migalha de atenção que ele te dá, eu sei que é difícil ouvir isso, mas você não está fazendo falta. Se você estiver mandando mensagem direto, insistindo, querendo marcar encontro a qualquer custo, mandando textos quilométricos, vídeos, indo atrás da pessoa, mandando a amiga entrar em contato, você não está fazendo falta. O outro tem a sensação confortável de que não te perdeu. Então ele se sente seguro para viver novas relações, porque você já está aqui, ó. Enquanto isso, você está aí, acabada com a sensação de que não é boa o suficiente, que ele não se importa, que ele é indiferente. Então, se o teu gêmeo escolheu não estar contigo, se retire da vida dele. Você vai fazer essa pessoa viver a consequência da decisão dela. Mas isso é para quê? Para se vingar? Não. Isso é para ele poder sentir a falta que a sua energia faz na vida dele. E você também precisa desse tempo. Para quê? Para você poder elaborar melhor os sentimentos aqui dentro. Para você olhar para a sua vida e ver o que você precisa resolver. Às vezes eu trago essas falas um pouco mais duras, mas saibam que eu não julgo vocês. Eu também já tive muitas ações impulsivas. Isso da gente mandar milhares de mensagens para a chama é tudo menos um ato de amor próprio. Nesses 2 anos de zero contato, eu pedi para as minhas amigas enviarem mensagem para ele lá no Instagram. Foram 3 tentativas em tempos diferentes e ele nunca respondeu. Não satisfeita, em agosto do ano passado, eu deixei uma carta na portaria me declarando, junto com um livro. Vocês já viram aquela animação O Menino, a Raposa, a Topeira e o Cavalo? Tem um livro, é belíssimo, extremamente sensível. E como meu gêmeo é ilustrador, eu achei que tocaria o coração dele. Eu coloquei um marcador numa página que o menino dizia assim: às vezes eu me sinto perdido. E a topeira respondia para ele: eu também, mas amamos você. E esse amor o traz de volta para casa. Eu vou deixar na descrição um vídeo com algumas cenas dessa animação. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Eu também levei para ele a fábula O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro fininho, mas extremamente profundo. Todos os divinos masculinos deveriam ler esse livro. Bom, na carta, além de abrir o meu coração, eu falava para ele que tal dia e tal horário eu estaria em tal lugar e que eu ficaria muito feliz se pudesse vê-lo mais uma vez. Chegou no dia, eu fui toda linda, tava super ansiosa e as minhas mãos suavam na expectativa de que ele fosse entrar a qualquer momento. Quem disse que ele apareceu? Eu voltei pra casa igual a Floribela naquele clipe O Vestido Azul. A galera que foi da minha geração vai entender. E coincidentemente eu estava de vestido azul no dia. Então eu não posso julgar vocês porque eu também já fiz as minhas loucuras. É você que escolhe como quer ser tratado. Tem alguns divinos masculinos que ficam indo e voltando só pra ter relações e depois somem. Se isso acontece contigo, como é que você se sente depois? Também tem divino feminino que aceita ser amiga do divino masculino só para poder estar ali por perto. E elas têm que ficar ouvindo sobre os casos amorosos dele, sobre os problemas com a ex, sobre a mulher com quem ele está nesse momento. Então aqui eu faço a mesma pergunta. Como é que você se sente? Péssima, né? Então por que você aceita isso? Porque o seu amor por ele é maior do que o seu amor por você. Isso é um problema. Você quer ser só a amiguinha dele? Você não quer isso. Você sabe que você não quer. Pare de fingir, você sabe disso. Quando você se recorda da sua verdadeira identidade de filha da fonte criadora, você sabe o que você merece. Você sabe que você merece ser valorizada por alguém que te ama e que faz da relação de vocês uma prioridade.
Você tem uma centelha divina dentro de você. Não permita que as pessoas te usem, nem mesmo se for sua chama gêmea. Quem dá poder para o outro te tratar de uma determinada forma é você. É você que cria a sua realidade, é você que escolhe como você merece ser tratada e que mostra para as pessoas o que você aceita e o que você não aceita. Não seja escrava das suas emoções para você não ter a sua razão distorcida. Sempre que ele retornar, observe as atitudes dele. Não fique iludida pelo que ele fala, observe apenas o que ele faz. Quando o divino feminino está bem ancorado no amor da fonte, ela sabe se posicionar. Ela não tem medo de perder ninguém. Ela ama de uma maneira mais desapegada. Então você precisa se posicionar para mostrar para o seu gêmeo o que você realmente quer. Eu não quero ser amante, eu não quero ser ficante, eu não quero ser amiguinha. Chamas gêmeas vieram a esse mundo para ser um casal. E se ele ainda não se sente seguro para um compromisso contigo, se ele estiver lá enrolado com outras mulheres, você solta, entrega para Deus e fala para ele voltar quando ele estiver pronto. E se ele for realmente a sua chama gêmea, ele vai voltar. Quando você tem muito medo de perder alguém, saiba que você já perdeu. E o teu gêmeo vai espelhar esse seu medo o tempo inteiro. Esse tempo que vocês estão afastados é um tempo para você aprender a amar a sua própria companhia, encarar o seu vazio, perder o medo de ficar consigo mesma, aprender a se sentir bem em sua solitude. Porque é só quando você finalmente alcança esse estado de plenitude que a união definitiva pode acontecer. É só quando você se ama e se prioriza que ele começa a te priorizar e demonstrar o amor que ele também sente por você. O teu gêmeo está fazendo um trabalho lindo e ele faz esse trabalho inconscientemente, mas tem toda uma orquestração maior do eu superior de vocês. Ele está fazendo o papel de te mostrar que o amor que você buscou fora a sua vida inteira, nos seus pais, nos seus amigos, nos seus relacionamentos amorosos, estava o tempo inteiro dentro de você. Existe um manancial de amor dentro de ti que talvez você nunca tenha acessado. Comece a se tratar como você gostaria que o teu gêmeo te tratasse. Quando você corre atrás do divino masculino, é como se você estivesse fugindo de si mesma, abandonando a si mesma, saindo do seu centro para correr atrás de algo externo. O propósito da dinâmica de chamas gêmeas é funcionar como um espelho. Por isso que o teu gêmeo também vai fugir de você. Ele vai focar em qualquer coisa que não seja você. Ele vai focar no trabalho, ele vai focar em outro relacionamento, ele vai focar em qualquer outra coisa, menos em você. Então você precisa fazer o quê? Você tem que retornar o foco para você. Quando você começar realmente a se amar e se priorizar, a sua chama gêmea vai começar a espelhar isso também. Ele vai retornar para a sua vida, colocando você como uma prioridade. Então, qual que deve ser a base do amor que você quer viver com ele? A base tem que ser o seu amor por você. Na nossa sociedade, a nossa noção de amor verdadeiro está sempre associada à ideia de compartilhar a vida com uma outra pessoa. Todos nós somos ensinados a procurar esse amor verdadeiro no relacionamento com o outro. E até faz sentido, já que a espécie humana é uma espécie sociável. E foi assim que nós sobrevivemos e evoluímos. O problema é que não existe a percepção de que o amor verdadeiro também pode ser experienciado apenas consigo mesmo, na sua solitude. Pode ser desejável ter alguém ao seu lado? Pode. Mas não precisa ser obrigatório. Vocês conhecem as 5 linguagens do amor? Tempo de qualidade, ato de serviço, palavras de afirmação, presença e toque físico. Experimente praticar essas linguagens com você. Você pode criar um tempo de qualidade consigo mesma, se levando num café, num cinema, num teatro, num show de uma banda que você gosta. Se leve para receber uma massagem. Eu também gosto de aproveitar minha solitude deitada na rede, lendo um bom livro. Às vezes eu preparo um banho à luz de velas, e é maravilhoso, coloco uma vela aromática. Você também pode preparar um jantar especial para você. Quando eu trabalhava no IBGE, eu ganhava muito chocolate da Cacau Show de presente. E não era só em datas comemorativas, não, era o ano inteiro. E assim, era algo genuíno, não tinha nada a ver com flash. Vinha de mulher, de homem, vinha dos entrevistadores que eu acompanhava, dos entrevistadores de outros supervisores, que às vezes passavam alguns dias no meu time, da minha chefe. Eu era muito mimada. E aí eu tava percebendo que eu não tenho o hábito de comprar chocolate pra mim mesma.
Por quê? Porque eu fico sempre esperando as pessoas me darem de presente. Mas agora que eu não tô mais lá, eu preciso aprender a me mimar, né? Compre chocolate pra você, compre flores pra você. Uma vez eu comprei uma muda de rosa branca na Leroy que embelezou a minha casa o mês inteiro. Quando eu tô fazendo a minha skincare antes de dormir, eu paro um minutinho pra admirar a minha beleza. Eu falo pra mim mesma, nossa, que mulher linda! Às vezes a gente não para pra se observar, pra se admirar, pra se perceber. A gente só busca ser vista e admirada pelos olhos do outro. Então comece a se tratar como você gostaria que o teu gêmeo te tratasse. Nós aprendemos que o amor deve ser sempre externalizado. Então quando você está com sua chama gêmea, você começa a externalizar esse amor. Só que como você pode demonstrar esse amor de uma maneira eficaz quando você não está amando nem você, entende? Então, em vez de continuar externalizando esse amor pelo divino masculino depois que ele foi embora, o universo quer que você recolha esse amor de volta para você. Essa é uma conexão que o Superior traz para você aprender sobre amor próprio. Essa não é uma jornada romântica apenas. Ela tem um aspecto romântico no início e pode voltar a ter um aspecto romântico depois. Mas entre esses dois pontos está o real objetivo dessa jornada, que é você construir uma relação de amor com a sua alma, com a sua vida e consigo mesma. A sua chama gêmea sempre age espelhando o que já está aí em você. Quando você se amar, ela vai querer retornar e demonstrar todo o amor que ele sente por você. Depois que você recuperar o seu amor próprio, o teu eu superior trará o teu gêmeo de volta. Você não precisa ir lá buscar. Um outro ponto muito importante é você observar os seus diálogos internos. Observe a forma como você fala consigo mesma. Eu melhorei bastante nesses últimos 2 anos, mas eu ainda sou um pouco dura comigo. Sempre que eu cometo um erro ou não consigo um resultado que eu esperava, eu fico profundamente triste. Eu penso, nossa, você é um fracasso, eu esperava mais de você. Outro dia eu tava voltando pra casa e eu parei pra comprar uma acarajé. Eu tava com fone de ouvido na hora, e aí eu tirei um fone e coloquei no bolso pra poder conversar com a baiana. E aí quando eu tava indo embora, minha intuição ainda tentou me avisar, me veio o pensamento, cadê o fone? Mas aí era de noite, tava chovendo, eu tava com as mãos ocupadas e eu ignorei. Quando cheguei em casa, eu coloquei a mão no bolso, cadê o fone? A minha primeira reação foi, nossa, como você é retardada, que menina idiota. Acabou de perder R$200 e agora você vai ficar sem fone para aprender a deixar de ser burra. Aí eu parei e comecei a observar essa voz e eu me perguntei, nossa, você falaria assim com uma amiga? Então por que você fala assim com você mesmo? Eu preciso aprender a ser pra mim a pessoa amorosa e compreensiva que eu sou pros outros. Depois de observar esses padrões de pensamento, eu lembrei que um dia eu tava indo pra uma festa com os amigos e eu tinha um colar de ametista que era a coisa mais linda, eu era apaixonada por esse colar. E quando eu cheguei na festa, eu percebi que a pedra tinha caído. Meu amigo ficou tão preocupado porque ele sabia que essa pedra era especial pra mim. Ele disse assim, fique aqui que eu vou voltar pra procurar. Eu vou voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Gente, era tarde da noite. Tudo bem que era no Rio Vermelho, um bairro bem boêmio, movimentado, mas estava tudo escuro. E ele perdeu uns 40 minutos da festa procurando. E no final voltou arrastado porque ele não encontrou. Eu achei aquela atitude dele tão bonita, eu me senti tão acolhida e tão querida, que amenizou bastante a dor da perda. Sabe aqueles amigos de infância e adolescência que parece que é teu irmão de sangue? Era ele pra mim. Ele me tratava como uma irmãzinha. Então eu lembrei desse evento e reformulei a minha comunicação interna. Eu disse, calma meu amor, tá tudo bem. Eu vou fazer o caminho de volta e vou encontrar o fone pra você. E aí eu voltei super atenta o caminho inteiro. Quando eu cheguei na barraca da baiana, eu perguntei pra ela se ela tinha visto o fone. E adivinhe, o fone tava lá embrulhadinho, esperando eu ir buscar. Ela disse que um cliente achou e entregou pra ela. Repara como o desfecho dessa história poderia ser diferente se eu não tivesse me acolhido. Então, você falar consigo mesma desse lugar de amor também é muito importante. Fale com você como você falaria com seus amigos, ou como sua melhor amiga falaria contigo, dependendo da melhor amiga. Você não precisa ser perfeita. Outro dia eu vi um vídeo do Dilão onde ele falava assim, a gente cresce acreditando que só será digno do amor quando for outra pessoa.
quando se transformar em algo melhor. E é aí que mora o sofrimento. Se a tua vontade de evoluir vem do desprezo por quem você é hoje, você vai sempre acabar voltando para estaca zero. Você não consegue ter constância porque o amor é o que torna a dor da mudança mais leve. Vou dar um exemplo. Se você vai para academia porque você odeia o seu corpo, porque você fica se comparando com as mulheres perfeitas que você vê no Instagram, é difícil ter constância. Mas se você pratica qualquer tipo de atividade física como um ato de autocuidado, porque você sabe que aquilo ali vai te deixar mais disposta, mais enérgica, mais feliz, que vai te deixar com mais energia ao longo do dia, é mais fácil ter constância porque você entende aquele desafio como uma prova de amor por você mesma. Agora, saindo do auto-julgamento externo, indo pra dentro, você passou a vida inteira tentando ser alguém, mas nunca te ensinaram a ser você. Você aprendeu a se moldar, a se ajustar, a caber, mas em nome dessa aceitação externa você foi se perdendo, se desconfigurando, esquecendo quem você veio para ser. E o mais cruel é que quanto mais você tentava ser perfeito, mais você se sentia vazio, como se algo lá dentro gritasse. E esse grito tem um nome, é a sua sombra, a parte de você que você escondeu para ser amado. A raiva que você reprimiu, a tristeza que você disfarçou com sorrisos, a vulnerabilidade que você escondeu porque acreditava que precisava ser sempre forte. Você não veio a esse mundo para ser perfeito, você veio para ser inteiro. E ser inteiro é integrar a luz e a sombra, é aceitar que existe dentro de você o santo, mas também o selvagem, o curador e o ferido, o sábio, mas também o tolo. E quando você para de tentar vencer a si mesmo, é quando você começa de fato a se amar. A tua chama gêmea só pode te aceitar quando você se aceita, quando você aceita as imperfeições humanas do seu eu humano. A jornada da chama gêmea é sobre a gente amar tudo sobre si mesmo. E pra gente amar, a gente precisa conhecer. Não tem como ter amor próprio sem ter conhecimento suficiente de si, não é mesmo? Isso significa entender cada elemento, espiritual ou não, ou cada evento que está na sua vida. O mapa astral pode ser uma ferramenta de autoconhecimento bastante empoderador se você fizer comigo, se você se enxergar com o meu olhar. O seu gêmeo também traz muitas pistas sobre você. Nas minhas últimas conversas com o meu divino masculino, ele estava passando por uma crise de burnout. Então ele simplesmente desinstalou todos os aplicativos e sumiu sem me avisar. E depois de alguns dias, quando ele já estava se sentindo melhor, ele gravou um áudio de 10 minutos explicando o que estava acontecendo, escreveu textão. Ele era muito transparente, mas eu não conseguia acreditar. A gente ainda estava se conhecendo, então eu achei aquele comportamento muito estranho. As demoras dele em responder me irritavam tanto que eu bloqueei ele sem ele ter me feito nada. Ele ainda me explicou que ele era neurodivergente, que ele tinha TDAH e que isso vinha acompanhado de um hiperfoco. Ele falou que ele estava conseguindo parar de pensar em mim. E isso estava atrapalhando ele no trabalho. Então ele hiperfocou no trabalho para conseguir compensar e acabou culminando num burnout. Eu também sou neurodivergente, mas eu não sabia disso. E a minha neurodivergência também tem como sintoma o hiperfoco. Mas enquanto a dele vem acompanhada de uma imensa criatividade, a minha traz o dom de detectar e mapear padrões. Enquanto a mente dele borbulha de ideias, a minha é boa em organizar as ideias. O bom do hiperfoco é que a gente consegue dar o sangue por um projeto. Mas o ruim é que as outras áreas da vida ficam completamente prejudicadas. O meu WhatsApp e Instagram é cheio de conversas abandonadas. Isso faz eu me sentir culpada, é como se eu estivesse sempre em falta com as pessoas. Quando eu tô me sentindo mentalmente sobrecarregada, eu ignorar os aplicativos é uma forma de eu me proteger de um possível colapso. A única coisa que eu não posso deixar abandonar são as mensagens do trabalho. Mas a minha vida pessoal eu largo de lado. É muito difícil para mim sustentar vínculos para aplicativos de mensagem. Se eu pudesse, eu voltava no tempo que só existia ligação ou presencial. E esse hiperfoco, ele também pode se transformar num autoabandono. Na época do colégio, faculdade, era normal para mim ficar sem dormir na véspera de uma prova ou de uma apresentação. A única coisa que me importava era ter um alto desempenho e notas altas. A minha saúde física, dane-se.
Eu levava meu corpo até o limite da exaustão e só parava quando ele me parava. Teve uma vez que eu tava em pé dentro do ônibus e eu simplesmente desmaiei. Eu só não caí no chão porque o ônibus estava cheio e não tinha nem pra onde cair. Uma pessoa me empurrou e eu acordei. Mas esse comportamento, na verdade, é um padrão kármico da nossa alma. Eu tenho Nodo Sul em Gêmeos, ele tem Nodo Sul em Virgem. Então, às vezes, eu me torno tão obcecada pelos estudos e ele tão obcecado pelo trabalho que a gente acaba se auto-abandonando. O auto-abandono também é uma falta de amor próprio. Eu preciso curar esse padrão em mim para que isso se reverbere nele do lado de lá, entende? Inclusive, no último final de semana, eu tive um pequeno burnout. Isso me fez parar e perceber que eu preciso reduzir um pouco o meu ritmo de trabalho. Eu tô abrindo somente uma vaga por semana para atendimento de mapa astral, porque é um trabalho artesanal. Eu levo em torno de 3 dias analisando, estudando e escrevendo. Inclusive, quem quiser agendar, tenho vagas para o mês de julho. Então, seu divino masculino também revela para você comportamentos seus que talvez você não tivesse muito consciente. O meu, antes de ir embora, esfregou todas essas sombras na minha cara. E eu não soube lidar comigo mesma, com uma outra versão de mim, porque eu também não me conhecia tanto assim. Algumas pessoas perguntam: as chamas gêmeas precisam estar perfeitas e completamente curadas para poderem se unir? E a resposta é que não. Vocês só precisam ter um certo nível de autoconhecimento, uma certa consciência das suas questões internas, para saberem como lidar, como conversar. E não mais agirem a partir de reações inconscientes, sabe? Aprenda a acolher a si mesma, a sua dor, as suas imperfeições humanas. Enquanto você não sentir esse amor incondicional por você mesma, enquanto você não souber se acolher em seus momentos de dor, como é que você vai acolher o seu gêmeo com todas as dores e com a criança ferida dele? Quando você estiver pronta para se aceitar com todos os fardos do passado, com seus altos e baixos, com a sua luz e as suas sombras, você entende que toda essa jornada não era sobre se tornar perfeito, era sobre se tornar inteira, íntegra. E só assim haverá espaço para uma outra pessoa inteira em sua vida. Quando você se acolhe, se ama e se aceita, você está pronta para acolher, amar e aceitar o seu gêmeo do jeito que ele é. Então esse será um relacionamento de cura e amor incondicional. Aprenda a se acolher e se validar. Eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi com a Mari Caligaro para você desenvolver essa autoaceitação e amor próprio em você mesma. É uma técnica simples, porém extremamente potente, principalmente se você fizer todos os dias. Experimente fazer todos os dias durante uma semana. Aí depois você pode fazer só quando você sentir que precisa. É assim. Quando você acordar de manhã, olhe bem dentro dos seus olhos, na frente do espelho, e diga para você mesma: eu te amo. Aí fala o seu nome. Eu quero te amar mais hoje do que eu te amei ontem. O que eu posso fazer por você hoje para te fazer mais feliz? E começa a falar coisas para você que você gostaria que o teu gêmeo te dissesse. Eu nunca vou te abandonar. Eu sempre vou estar aqui para você. Eu sempre vou amar você. E aí você começa a falar as qualidades que você tem. Você é linda, você é inteligente, você é bondosa. Se você quiser falar alguma característica que você ainda não tem, você fala como se você já fosse. Porque aí você vai criando essa realidade no seu cérebro e isso vai começar a aparecer na sua vida. Se vier uma vozinha negativa dizendo: ah, você não é nada disso, aí você manda essa voz calar a boca. Sempre que eu faço esse exercício, eu choro muito, mas é muito mesmo. Isso é uma forma de você acolher o seu ego e dar para ele o amor, a aceitação, o reconhecimento que ele deseja. Porque se você for esperar o gêmeo fazer, gente, o gêmeo não vai. O gêmeo foi programado para ser um espelho. Enquanto você não fizer por você, enquanto você não for o amor da sua vida, você não vai ser o amor da vida dele. O caminho para a união é você se amar. Quando você verdadeiramente se amar, você vai magnetizar o seu gêmeo de um jeito que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai conseguir ficar longe de você. Ele vai sentir o seu magnetismo do outro lado do mundo. Ah, mas ele tá preso em um relacionamento kármico. Quando o divino masculino desperta pro vínculo, ele desfaz o relacionamento kármico assim, ó. Quando você estiver pronta, não existe nada, eu vou repetir, não existe nada que separe vocês. A união é eterna. E aí você vai ver que todas as pessoas que entraram na dinâmica de vocês, enquanto vocês ainda estavam meio inconscientes,
eram apenas coadjuvantes. A conexão das chamas gêmeas é algo muito sagrado e foi arquitetado pela fonte criadora. Por isso que está acima de muitas leis, inclusive a lei do karma, que não foi uma lei criada pelo divino, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Voltando ao que eu estava falando, você precisa aprender a se acolher e se autovalidar. O divino feminino tem a ferida da rejeição. Dentro dela, existe uma criança que cresceu sentindo que precisava ser perfeita para ser amada. Ela engoliu o choro muitas vezes para não incomodar, se esforçou para ser forte, para agradar, para pertencer, mas no fundo ela só queria ser vista, só queria que alguém dissesse: você é suficiente, eu te amo exatamente como você é. Então a criança ferida do divino feminino faz com que ela busque validação do divino masculino. Essa criança, ela quer sinais, quer provas, quer palavras, ela quer saber que é amada, que é escolhida, que é especial. Mas do outro lado existe o divino masculino, que tem a ferida do abandono. Dentro dele existe uma criança que em algum momento da infância sentiu que ninguém ficaria. Talvez ele viu os pais se separarem, talvez tenha sido obrigado a crescer antes da hora, talvez ele aprendeu que era perigoso sentir demais, que sentir significava sofrer, e cresceu acreditando que ele precisava ser forte, e construiu uma armadura. Virou um ser que resolve tudo, que cuida de todos, que não demonstra fraqueza, que tenta ser sempre forte para os outros. Mas dentro dele, essa criança ainda chora em silêncio, com medo de ser deixada. Quando eles se encontram, a criança interior do divino feminino pede validação, porque tem medo de ser rejeitada. E a criança do divino masculino se afasta, porque tem medo de não ser bom o suficiente e acabar sendo abandonado. Cada um toca a ferida mais profunda do outro. A cura começa quando o divino feminino percebe que não precisa mais mendigar amor, que ela é digna de amor simplesmente por existir, que ela merece ser amada simplesmente por quem ela é, não pelo que ela faz. E o divino masculino percebe que não precisa ser um super-herói para ser amado, que ele pode ser vulnerável, que ele pode falhar, que ele pode mostrar seu coração, porque ela vai ficar. E assim o divino feminino aprende a se autovalidar e o divino masculino aprende a confiar e a se entregar. Outro dia eu li um post numa página de Chamas Gêmeas que dizia assim: eu fui a pessoa que mostrou para ele que ele merecia ser amado. E ele foi a pessoa que me mostrou que eu deveria me amar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Seguimos juntos, eu sou você do lado de cá.